Oi pessoal, hoje estamos aqui no Banco de Leite e falaremos com a Poliana Becker, que é nutricionista aqui do local. E nós vamos esclarecer as principais dúvidas que vocês têm a respeito da amamentação e os mitos e verdades sobre a temática. Então convido vocês para nos acompanharem. Meu nome é Poliana, eu sou nutricionista aqui no Banco de Leite. E como que funciona a doação de leite, né? Toda mãe que está amamentando, né, está saudável, ela pode ser doadora. A gente faz uma ficha de doadora quando a mãe faz esse início, esse primeiro cadastro, coleta os dados dela, né, endereço, né, nome completo, enfim, e pega os exames do último trimestre da gestação, que são a base da gente fazer as avaliações para doação de leite, né? E aí, essa mãe doando leite, ela pode tanto vir ao banco de leite fazer essa coleta, como ela pode receber na casa dela. A gente passa semanalmente buscando os leites que ela coletou durante a semana e aí deixando novos frascos para ela fazer a coleta da semana seguinte. Então, ela sempre vai fazer a coleta do horário, vai sempre congelar imediatamente esse leite, né? Isso é bem importante para manter o máximo das propriedades do leite. Então, quanto mais rápido esse leite congelar, melhor vai ser. E aí a gente passa a coletar esse leite chega ao banco de leite, é feito uma seleção e é feita a pasteurização desse leite. A próxima pergunta é a respeito de como descongelar esse leite. Eu vejo muitas pessoas colocando no micro-ondas, uns falam que pode, outros que não podem. Então, afinal, pode ou não pode? Assim, pode, não é que não possa descongelar no micro-ondas. O que a gente sempre orienta? Se a mãe, né, o melhor método de descongelamento é em banho-maria em temperatura de 40 graus, né? Essa é a melhor orientação. Por quê? Porque no micro-ondas, né, para quem tem o hábito de usar, percebe que quando você coloca um alimento para aquecer lá, uma parte do alimento superaquece e a outra não aquece, né? E aí, aquela parte que superaqueceu vai perder nutrientes. Então, esse é o objetivo, assim, de controlar essa questão de uso do micro-ondas, né? Então, se a mãe for lá tentar descongelar no micro-ondas, a gente sempre orienta ela a fazer num tempo mínimo, né? Para ir agitando, não deixar esse leite ferver lá no micro-ondas, né? Então, assim, sempre coloca lá 30 segundos, né? Mexe o frasquinho para ver se não está muito quente, né? Agitou, descongelou, vai descongelando. Ela descongelou uma boa parte, ele pode ficar com uma pedrinha de gelo e terminar de descongelar no refrigeramento, né? Então, assim, a mãe pode, ela pegou um frasquinho aqui do banco de leite de 300 ml, ela não vai oferecer isso tudo naquele horário. Então, ela descongela a maior parte, sobrou uma pedrinha de gelo, com o restante ela pode deixar na geladeira para descongelar naturalmente. E a próxima pergunta é em relação às principais dificuldades que as mulheres vêm e apresentam para vocês a respeito da amamentação. Quais seriam essas dificuldades? Sim. Olha, a gente recebe, né, vários casos, mas assim, as maiores situações de dificuldade de amamentação, elas estão relacionadas com a pega do bebê ou com o excesso de leite da mãe, que acaba também dificultando a pega do bebê, né? Porque o bebê, a gente fala assim, a mama muito cheia é como um balão. Se a gente tenta pegar um balão que está muito cheio, como se ele explodisse, né? Não vai acontecer isso com o peito, mas o bebê vai ficar resbalando a boquinha dele do peito e aí vai ter dificuldade de pega. E é onde que acontece o que a gente chama de fissuras, né? E tem lacerações que acontecem na mama, que são umas fissuras maiores, né? E aí, assim, as escoriações, né? Isso também acontece nessas fases. Quando a mama está muito cheia, o bebê não consegue abocanhar essa mama, né? Então, qual que tem N situações que a gente faz esse manejo, né? Mas, assim, na maioria dos casos, o excesso, a produção em excesso de leite, a mãe vai ter que fazer essa retirada, essa ordenha do leite, e aí sim ela vai conseguir amamentar com mais tranquilidade. E a próxima pergunta é justamente em relação a alguns quadros patológicos que ela mencionou a respeito de fissura e mastite. Como tratar e lidar com a fissura e a mastite? Sim. A fissura e a mastite, né? Hoje a gente tem a questão do laser, da laser terapia, que auxilia no tratamento da fissura, né? Mas o principal tratamento da fissura é a gente corrigir a pega do bebê. Se a gente não corrigir a pega do bebê, não vai adiantar fazer laser, né? Então eu preciso corrigir a pega do bebê, que isso assim,
até sem o laser, em 24, 48 horas, é para ter uma melhora significativa na fissura da mãe, mesmo sem o laser, né? Claro que quando tem a possibilidade do laser, ele é um tratamento coadjuvante. E a próxima pergunta? Com relação à mastite, desculpa. Com relação à mastite, a mastite é o quê? É aquela mama que ficou cheia por muito tempo, né? A mãe não fez a ordenha, né? Muitas vezes a mãe vem aqui e é um processo que às vezes acaba causando dor, porque a mama está muito cheia. Então, assim, não adianta ela não tirar aquele leite que está empedrado. Isso é importante ela fazer essa ordenha, porque senão o próximo estágio disso é a mastite, né? E a mastite, ela é um tratamento complexo, né? Então, assim, precisa muitas vezes antibiótico terapia, né? Então, ela precisa entrar em contato com o obstetra dela para fazer esse acompanhamento, né? E em alguns casos que o obstetra acaba tendo que manejar, fazer uma fissurinha ali na mama para conseguir drenar aquela secreção que virou, né? Porque daí não é mais leite, virou uma secreção dentro da mama. E a próxima pergunta é em relação à rede de apoio. Como a rede de apoio dessa mulher pode estar auxiliando para tentar amenizar esse processo da amamentação? Sim. Olha, de muitas maneiras, né? Como que a gente pensa assim? Se eu sou uma mãe, né? Tive um bebê agora, o que eu preciso de ajuda, né? Então, vamos pensar assim: quanto tempo essa mãe vai passar amamentando, né? Mais de 8 horas por dia. Nos primeiros dias, o bebê vai mamar ali de cada 2 horas, normalmente a maioria mama esse período, né? Então, assim, a cada 2 horas, em torno de 40 minutos, ela está mamando. Então, a probabilidade dela ficar próximo de 12 horas amamentando é muito grande. Então, o que a mãe vai precisar fazer nas outras 12 horas dela? Descansar, comer, tomar banho, né? Então, assim, isso tudo vai envolver muita gente, porque, assim, às vezes não vai dar tempo de preparar uma refeição, às vezes não vai dar tempo de cuidar da casa, né? Então, assim, no horário que ela estiver tomando banho, tem alguém para ficar com o bebê, né? Então, tudo isso vai influenciar. E, além disso, uma coisa que é muito importante, que é a gente diminuir os palpites, né? Porque todo mundo quer dar uma solução para aquela situação, né? Mas às vezes não precisa nada para solucionar. Não é um problema, aquilo é uma situação de adaptação de um bebê que chegou nesse planeta, né, nesse mundo, e está aqui para ser alimentado, né? E a mãe está fazendo isso com o maior amor e carinho, mas isso também causa para ela muita angústia, né? Então, quanto mais, é só a gente se colocar no lugar. Quando a gente está fazendo alguma coisa e fica muita gente palpitando em cima, como que a gente se sente, né? Então eu acho que isso é importante a gente pensar. Legal, obrigada. E para finalizar, eu gostaria de pedir alguns mitos que as pessoas mandaram na internet a respeito da amamentação para vocês. Pode ser? Sim, pode ser. Então, o primeiro deles é a respeito de casca de banana no seio. Sim. Se ajuda ou não? Sim. Eles usam vários alimentos assim para aliviar a dor, o desconforto, o inchaço, cicatrizar o peito. Então, várias coisas são utilizadas, né? Banana, já ouvi de mamão, já ouvi de repolho, né? Porque na verdade no sentido de aliviar aquele desconforto. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que esses alimentos eles têm micro-organismos naturais daquele alimento, né? E que pra gente, vou comer uma banana, eu vou descascar a banana e vou comer, eu não estou ingerindo a casca, eu estou ingerindo a banana, né? Ao colocar a casca da banana no meu peito, eu posso estar levando uma bactéria, um micro-organismo para dentro da minha mama, e aí piorando um quadro de mastite. Né? E com os demais alimentos é a mesma coisa, né? Porque não são coisas estéreis, né? Então por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. A gente não sabe que tipo de micro-organismo que pode ter ali. Que às vezes para a gente ingerir, né, comendo uma salada e tudo, não vai fazer mal o repolho, mas às vezes para colocar na mama não é a melhor conduta. Então, assim, mama é demasiada, mama engurgitada, precisa fazer ordenha de leite. Não tem uma fórmula mágica, né, que vai resolver isso se não fizer retirada. E o próximo mito, que talvez é o que mais diverge opiniões, é a respeito do sol. Tomar sol com o seio de fora. Isso é mito ou realmente ajuda? Sim, ó, a gente sabe que a vitamina D, ela faz parte do processo de cicatrização, né? Então, assim, a questão eu não preciso me expor em tempos, né, em períodos prolongados. Então, assim, tomar sol faz bem para todos. Não precisa ser com a mama em si exposta, né? Sim. Mas o sol em si faz bem. Então, assim, tomar sol faz bem. Eu não preciso lá, tô com a minha mama, é isso que vai cicatrizar imediatamente? Não, não vai cicatrizar imediatamente, né? Sim. A gente tem que ter o hábito de tomar um pouco de sol. Sim. E isso sim vai facilitar a cicatrização.
E isso pode fazer ressecar a mama? Isso, principalmente nos horários mais de sol mais forte, né? Então, assim, pode causar até queimaduras, né? Então, assim, às vezes eu tô tentando melhorar uma situação e não consigo. Por quê? Porque eu vou acabar lesionando mais ainda a minha mama. E a próxima é a respeito do seio em si, se ele cai ou não amamentando. Isso. Olha, o que a gente sempre comenta, né? Independente da mãe amamentar ou não, né? Você pode conversar com mães que não amamentaram, né? O peito é uma lei da gravidade, vai cair, né? Então a gente brinca com as mães, fala, olha, então faz assim, economiza na fórmula e daí depois você faz uma cirurgia, se isso te incomoda muito, né? Mas é uma brincadeira. Mas assim, vai cair de qualquer jeito, não é a amamentação em si que vai fazer o peito cair, né? E para finalizar, eu gostaria de pedir a respeito, por exemplo, de folhas de boldo que falam que ao passar no seio ajuda no desmame, quando já está no processo de desmame. Olha, tem folha de boldo, vinagre, ketchup, eu já ouvi muitas coisas, né? Então, assim, passar algo no seio, no sentido de deixar o bebê com nojo daquilo, né? Às vezes, aquilo não vai causar nada no bebê. Às vezes ele vai falar assim, ah, tá, agora tá ali, mas dali a pouco não vai estar, tá, né? E dali a pouco ele vai ver aquela mão e falar, olha, agora eu quero, né? Então, a criança, ela é muito esperta nesse sentido, né? A gente tenta enganar eles, mas na verdade mais quem sai enganado é a gente, né? Então, tem hoje em dia dicas melhores de desmame, né? Então, assim, tem livros hoje para a gente ler para as crianças, né? Então, assim, e o ideal é assim que esse desmame não ocorra antes de 2 anos, né? Então, a gente sempre preconiza, né, como orientação do Ministério, um aleitamento materno por até 2 anos ou mais. Então tá. Tá bom? Muito De obrigada. nada.